E aí, techs, como estão? Tudo bem? Eu sou o El, DBA há mais de 6 anos. E bom, aqui no meu canal eu tenho uma série chamada de DBA para DBA, onde eu sempre mostro ações e coisas que um DBA ou um aspirante a DBA precisa saber se ele quiser ingressar nesta área. E bom, para o vídeo de hoje iremos aprender aqui via script como criamos usuários no banco de dados Postgres. Esse script, na minha máquina eu estou usando o Windows, mas ele vale tanto para o Windows quanto se você utiliza o Postgres aí no seu Linux. Começando aqui, eu tenho um banco chamado TechTalks. Nesse banco eu não tenho nenhum usuário, posso ver até aqui no login e groups, roles, que eu não tenho um usuário definido, né, um usuário nominal, apenas o usuário Postgres, que seria o meu usuário ali super admin, o principal usuário do Postgres. Então você, DBA, você recebeu ali uma missão que você precisa criar um usuário para uma aplicação, que essa aplicação vai se conectar no Postgres. Aqui é o meu script de criação, ele não é tão diferente assim, talvez de um script de SQL Server. Então nós temos aqui, os comandos são o create user, o nome do usuário e aqui a nossa senha, certo? Vamos executar aqui esse comando, seleciona ele e só um F5. Usuário criado. Se dermos um refresh, agora temos um usuário. Tá vendo que o usuário ele mostra dessa forma e todos esses daqui, ó, que estão com mais bonequinhos, são as roles, né? Beleza, mas qual que é a diferença, né, entre o usuário, esse bonequinho, e as roles? Um usuário pode ser uma aplicação ou um usuário nominal para uma pessoa ali que utiliza e que vai precisar de permissões para mexer no banco. Agora, as roles, como no SQL Server, elas são um conjunto de permissões que eu posso criar ali para atribuir para os meus usuários. Se ficou confuso, calma, fica até o final do vídeo que você vai entender. Então, beleza, nosso app front-end já está criado e agora o que eu vou fazer? Aqui na tela vai aparecer os comandos, né, que nós usamos para dar permissões. Então, grant para conceder e temos o revoke para remover esta permissão. Então aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou falando para o Postgres que o meu usuário app front-end ele vai ter permissão full de leitura no meu banco de dados TechTalks. Ou seja, todas as tabelas que tiverem ali e as que forem criadas, o meu usuário app front-end vai ter permissão de leitura. Como que eu sei que eu estou dando a permissão de leitura? Bom, como eu falei das roles, né, pessoal, nós temos essa role aqui que é a PG Read All Data, ou seja, ela permite que meu usuário leia todos os dados ali que tiver no meu post. Temos a permissão, né, para o nosso usuário. E agora eu vou criar uma nova conexão aqui no meu Postgres mesmo, passando esse meu usuário para a gente validar se ele consegue fazer ali as queries e tudo mais. Então, para eu criar uma conexão aqui no nosso Postgres, eu estou passando o nome do meu usuário, lembrando que eu estou utilizando o pgadmin, tá bom? Mas você pode fazer isso utilizando o dbeaver também, que funciona. Então aqui é o nome da minha conexão. No caso, para eu identificar, tô falando que é um user da aplicação. Aqui em conexões a gente vai falar localhost, porque eu estou executando direto da minha máquina, a porta. E aqui, ó, maintenance database. Por padrão, se eu deixar esse banco, ele já vai se conectar direto nesse banco. Eu não quero que ele se conecte direto no post. Então eu vou passar aqui o meu banco, tal. Qual que é o nome do usuário? A gente pega o usuário aqui e a senha do usuário. Vamos validar se tá certinho. Conectou com sucesso. Agora, vamos ver aqui, ó, o Postgres, tá vendo, ó? Ele está desabilitado para mim, justamente porque meu usuário não tem permissão para acessar esse banco. Ele só tem permissão para ler no TechTalks. Vamos ver quantas tabelas eu tenho nesse meu banco. Então eu tenho 3 tabelas, a City, a Film e a Payment. Então vou fazer um select simples aqui, lembrando que eu estou com o usuário da aplicação, tá? Não estou mais com o meu usuário que tem permissão full. Botão direito, Query Tool, ele vai abrir a telinha para executarmos um select. Olha aí que legal, pessoal. Já temos aqui, né, um select feito na minha tabela de filme, ou seja, aquele usuário que a gente criou, ele já está funcionando. Mas beleza, agora por acaso você deu permissão para todas as tabelas, mas não era isso que tinha que fazer. Então você tem que retirar este grant que você deu, né, o grant para todas as tabelas. Antes de eu continuar, já deixa um comentário, fala se você já criou um usuário, se você sabia como cria ou se isso aqui está sendo novo para você. Então, como que a gente faz? Bom, o comando ele é parecido com o grant, só que em vez de a gente deixar o grant, a gente deixa aqui o revoke, ok? Então a gente passa revoke, passa qual que é a role que a gente está removendo, que no caso é a read all data, e qual que é o usuário, from o nosso usuário da aplicação. Vou executar meu revoke aqui, beleza, eu não preciso criar uma nova conexão, mas eu posso voltar aqui na minha conexão que eu criei e vou tentar executar o mesmo select.
Opa! Permissão negada. Ah lá, então meu usuário já não tem permissão para mais nada. Agora você fala, beleza, mas eu não quero passar a permissão para todos, eu quero passar para algumas tabelas. Tem como? Sim, a gente consegue fazendo desta forma aqui. Simplesmente passando o grant, o tipo do comando na tabela, passa o nome da tabela do usuário. Ou seja, aqui eu tô dando um grant específico para ele fazer um select, apenas select, na minha tabela filme e na minha tabela city e na minha tabela filme. Vocês viram como que a gente consegue a permissão, né? Como a gente concede a permissão de leitura. Mas como que meu usuário pode escrever na minha tabela? Lembrando que o write, ele impacta tanto, no caso aqui, ó, pg write ao data, eu estou passando a minha role que o Postgres já tem, essa role que eu não criei, ela já vem por default, igual a read ao data, só que a write ela vai me permitir fazer inserts, fazer updates e fazer deletes. Ou seja, essa role é muito poderosa, use com sabedoria. Então agora eu vou conceder aqui a permissão para ele em todas as tabelas, beleza? Ele vai poder escrever em todas. Se eu der um select aqui na tabela city, podemos ver aqui que ele colocou a cidade, está o país Estados Unidos e a cidade é New York. Então beleza, o seu usuário de aplicação foi lá, ele fez um update na tabela city, ele vai alterar o campo nome da cidade ID igual a 1, ou seja, eu vou alterar aqui, né, o meu usuário de aplicação vai alterar a cidade Nova York para a cidade de Ohio, por exemplo. Como eu disse, quando a gente atribui a permissão da role de write para o nosso usuário, ele tem a permissão tanto de insert, de delete e de update. Então aqui no nosso caso, ó, agora a gente pode ver que a cidade não é mais New York, sim, Ohio. Aí você olha lá e fala, cara, não quero que meu usuário tenha essa permissão de escrita, né? Ele não vai mais poder fazer comando de update, de delete. Então vamos dar aqui novamente o grant, só que agora o grant na role pg write all data. Vou executar aqui, beleza. Se ele tentar fazer aqui um novo update, pode ser o mesmo update, não vou alterar o valor, mas ele já não consegue. Antes de eu prosseguir, eu peço por favor para você já dar aquele joia, ajuda demais no canal. Deixa o seu like, comenta, manda para os seus amigos que querem aprender mais sobre o Postgres, né? Faz aquela inscrição no canal para você não perder nenhum vídeo, beleza? 2025 vai ter muito vídeo bacana aqui no canal. Ok, aí você está se perguntando, até o momento a gente deu a permissão aqui, né? Selecionando o que a gente precisa, mas como que eu faço para criar uma role, por exemplo, essa role write ao data? Como eu faço para criar uma role que vai fazer alguma coisa no meu banco de dados e eu não preciso ficar selecionando permissão por permissão? É muito mais prático a gente criar uma role e atribuir para os usuários do que eu ter que ter um usuário e ele concedendo permissão por permissão, né? Como que a gente cria uma role, digamos assim, personalizada, né? Não vai ser uma role própria do Postgres, vai ser uma role que eu, Léo DBA, vou criar. Eu vou criar mais um usuário, agora é meu usuário Harry Potter Dev, a empresa aí contratou um desenvolvedor, o Harry Potter, eu vou criar ele aqui. Mais uma vez, eu vou criar uma nova conexão aqui para o meu Harry Potter. E agora nós temos a conexão do Harry Dev, então olha só que legal. O Harry acabou de criar, ele não vai ter permissão para absolutamente nada. Agora, se eu vier aqui, como que eu crio a minha role customizada, né? Então aqui, ó, ao invés de eu conceder uma permissão por permissão, vou conceder criar uma role e dentro dessa role vai ter todas as permissões que ele precisa. Então, vamos lá. O que eu tô fazendo? Passos são, primeiro a gente cria a nossa role, minha role chama devs. Depois eu vou falar quais são as permissões que eu preciso que essa role tenha. No meu caso, a minha role devs, ela tá falando aqui que eu vou permitir um select em todas as tabelas no meu esquema public, meu esquema principal ali do meu banco de dados. E eu tô atribuindo essa permissão para a minha role devs e depois eu dou um grant na minha role devs adicionando o meu usuário Harry Potter, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo. Vamos criar a role criada. Agora, se olharmos aqui, ó, no meu PG Tech Talks, refresh, olha só, a role devs, tá vendo que ela criou aqui com vários bonequinhos, ou seja, ela não é um usuário e sim uma role que eu posso atribuir para vários usuários. Agora eu vou passar aqui a minha permissão, né, que eu quero que ele tenha um grant de select, e agora eu vou atribuir esta role para o meu usuário Harry Dev. Então, se voltarmos aqui, ó, eu tô conectado com o usuário Harry, aqui, ó. Vendo, ó, estou no banco Tech Talks com o usuário Harry Potter e na minha conexão chamada Harry Dev. Agora, meu usuário vai ser apto para fazer um select em todas as tabelas. Só que eu ainda não consigo fazer um update, porque eu não tenho a permissão de leitura, né? Eu não consigo fazer esta alteração. Como é que eu consigo fazer isso? Para você alterar uma role que já existe, basicamente eu vou vir aqui, grant
update. Só que no caso eu vou passar um update apenas para uma tabela específica, apenas para a tabela city. Ele não vai poder fazer update em mais nenhuma tabela. Então update. Então aqui eu estou falando, né, no meu Postgres, que nessa minha role devs, além do select em todas as tabelas, eu quero permitir que ele faça um update apenas na tabela city. Eu estou atribuindo para a role devs, ou seja, todo mundo que tiver nessa role vai ter estas permissões. Vamos executar aqui agora. Maravilha. Não precisa dar um alter role, nada do tipo. Apenas executar o comando, como se fosse passar para um usuário, só que em vez de ser usuário, a gente passa para a nossa role devs. Não precisa atualizar nada, não precisa fazer nada. Apenas vou vir aqui, ó. Ele vai dar um select na city. Estou pegando aqui, vou pegar a minha cidade de ID 2 agora e vou chamar ela, vou mudar o nome dela para Hogsmeade, né? O dev Harry Potter está mudando ali o nome da cidade, Paris, para Hogsmeade. Vou executar aqui e olha que legal. Realmente não precisei atualizar, não precisei fechar e abrir a conexão. A partir do momento que eu já concedi aqui na minha role a permissão, o meu usuário já tem liberado para ele a permissão. Então temos Ohio e Hogsmeade. Agora aqui no meu update, na minha tabela payment, por exemplo, será que eu consigo alterar algum valor? Então aqui agora ele não vai conseguir fazer esse update, mas se nós viermos aqui colocarmos um outro grant para ele, só que agora na tabela payment, lembrando que eu estou fazendo isso na minha role devs e não para o meu usuário propriamente, ok? Vou executar, vamos ver se ele vai conseguir fazer esse update. Opa, ele conseguiu, olha lá, 25 mil. E agora, como que eu revogo essa permissão de uma role e não de um usuário? Galera, é a mesma coisa. Vamos vir aqui, eu vou até copiar esse comandinho aqui de cima. E aí a gente coloca revoke, aí a gente coloca o nome aqui do comando, ó, update on table para a minha role devs. Então vou executar. Agora ele não vai conseguir fazer mais o update porque eu fiz o revoke. Olha lá, permissão negada. Então aí vocês entenderam como que a gente cria um usuário, como que a gente atribui permissão, como que a gente cria uma role personalizada para o nosso usuário. Agora um bônus, se você ficou até o final, com certeza vai ser legal você ficar para ver essa parte. Aqui nós temos alguns comandos legais que você como DBA, você como administrador de banco de dados, é bom ter ali para você poder executar e validar algumas coisas. Aqui nós temos um comando que é para ver as permissões de uma tabela. Então no caso eu estou passando aqui a minha tabela filme. Vou passar aqui na minha tabela pay. Só que esse é um comando PSQL, né? O PSQL, ele executa como se fosse ali um terminal. Como que a gente faz isso no Postgres? Vamos aqui no nosso banco de dados, botão direito, vem aqui em PSQL Tool. O PG Admin vai abrir aqui para mim uma telinha de comando. Beleza, aqui já tenho vários comandos, então é barra P e o nome da tabela. Só colocar um ponto e vírgula e executar. Aí olha que legal, ele mostra aqui, ó, que é o esquema é o public, né? O nome é o payment, um tipo uma tabela. E esses comandos aqui, esses símbolos são as permissões que eu tenho. No caso do meu usuário Postgres, ele tem todas as permissões, a write, a read, a delete, tudo. E no meu caso da minha role devs, ele só tem o R de read, tá? Então a minha role dev só tem essa permissão. Ah, eu quero ver da tabela filme, beleza, barra dp filme, ponto e vírgula, aqui que legal também, ó. O app front-end, ele tem, o meu usuário, né, o app front-end, tem permissão de leitura e o devs tem permissão também de leitura. Ah, vamos conceder uma permissão na filme de escrita para ver como vai aparecer aqui. Bacana. Vamos vir aqui, vamos dar um grant update na minha tabela filme para o devs. Vou executar. Agora vamos lá, setinha para cima. Olha lá como que ele mostra, tá vendo? Agora ele mostra que o devs tem permissão de leitura e escrita, read and write. Tex, se vocês gostaram, já deixa aquele comentário, aquele like. Se quiserem, comenta aí que eu disponibilizo esses scripts para vocês poderem testar aí no ambiente de vocês, ok? Então é muito importante que um DBA, que um administrador ou até mesmo um desenvolvedor que utilize o Postgres saiba manipular as permissões e criar usuários. Tex, eu vou ficando por aqui. Fiquem bem e é isso.